Quem aí não gosta de tomar um chazinho quentinho? Ainda mais quando tá um tempinho mais frio, né? Chazinho pra dormir ou durante o dia. Hoje a gente tem tanta opção, tanta coisa boa, né? Pois é, eu sou muito fã, sou consumidora e hoje eu vim falar aqui sobre 7 tipos de chá que, além de agradar o paladar, de ser gostoso, né? Aquecer o corpo, eles podem te ajudar, sabe no quê? No seu emagrecimento. Pois é, existem chás com benefícios incríveis para te ajudar a perder peso, te ajudar a não reter tanto líquido, na melhora do metabolismo e até mesmo em taxas como de colesterol, triglicerídeos, né, açúcar no sangue, que seria a famosa aí glicose ou glicemia de jejum. Existem muitos benefícios que essas plantas, essas ervas podem trazer para a nossa saúde. Então, se você quer saber quais são esses 7 chás, fiquem ligados nesse vídeo, assista até o fim, não deixe de compartilhar, de dar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Afinal, aqui tá lotado de dicas, conteúdo, coisas interessantíssimas para sua saúde, para você que quer ter mais longevidade, perder peso, né? E ter uma vida saudável. Então, fique comigo até o fim para você saber de todos esses chás maravilhosos, incríveis, que eu adoro, uso e super recomendo. E o nosso primeiríssimo é um chá muito conhecido, muito comum, que vem da erva mate tostada. Ficou fácil, né? Chá mate, isso mesmo. Simples, super fácil de achar, né? Como eu já falei, muito comum e lotado de benefícios, tá? O chá mate, ele tem as metilxantinas, que na realidade é a cafeína e a teobromina, tá? Que são substâncias termogênicas que vão ajudar muito a você acelerar seu metabolismo, queimar gordura, ou seja, lipólise, por meio da cafeína, que tem uma enzima chamada fosfodiesterase, que promove essa quebra das células gordurosas. Então, o chá mate, ninguém botava muita fé, né? Via ali um monte na prateleira do supermercado, que é um dos chás que você mais encontra, e ele tem todos esses benefícios. Além disso, o chá mate, ele tem uma ação diurética, olha que legal. Então, ajuda aí para quem tá retendo líquido, né? Às vezes acorda com as juntas, vai pôr um anel, o anel não entra, né? Ou sente mesmo que fica mais inchado, eu consigo ter essa percepção muito boa do meu corpo. Então, ele tem essa ação diurética, ele é bom também para diabéticos, porque ele ajuda um pouco nessa questão da glicose, tá? Contribui, como ele é um antioxidante, ele contribui muito para a saúde cerebral, saúde do coração. Então, é algo aí, um trunfo, né? Uma erva tão barata, um chá tão simples e que pode ter um benefício tão grande aí para nossa saúde. A recomendação diária é de 1 litro, tá, gente? Então, dá mais ou menos aí, vocês pegam 1 litro de água, coloca aí 20 gramas da folha. Aqueles saquinhos, dá mais ou menos assim, 15 a 20 saquinhos. Mas tem ele em pó, então você pode fazer, né, a medida por meio de colher de sopa ali do pó, ou você pode utilizar os saquinhos. Eu recomendo que você tome em média de uns 300 ml, tá? Por refeição. Então, você toma 300, 330 ml antes do café da manhã, antes do almoço e antes do jantar. Por que antes das refeições? Porque daí você vai ter esse benefício que é de aumentar a termogênese, reduzir aí a absorção, né, do carboidrato, vai ajudar, né, nessa parte diurética. Então, o recomendado é que você prepare o chá deixando essas folhas em infusão, tá? Esquenta ali a água, mais ou menos 80 graus, e coloque essas folhas em infusão, deixa ali por uns 5 minutos e depois você toma esse chá. Pode tomar ele gelado se quiser, tá? Aí você espera ele esfriar um pouquinho e toma essa medida aí, que dá mais ou menos uma xícara. Uma xícara tem uns 300, depende da xícara, né? Mas é uma média de 300, 350 ml, então você pode tomar ali a medida, né, de uma xícara, ou quentinho, ou você toma ele gelado, sempre antes das refeições. Então, chá mate antes do café, antes do almoço, do jantar, vai te trazer esse super benefício.
E o nosso segundo chá também ficou muito conhecido aqui no Brasil nos últimos anos. Fora daqui, ele já é extremamente, né, consumido e conhecido, que é o chá verde. Então, nos últimos anos, o pessoal começou a falar muito, estudar muito sobre chá verde, sobre os benefícios. E na Ásia, é brincadeira o quanto eles consomem esse chá. Eu já tive a oportunidade de viajar algumas vezes. E, gente, eles tomam isso o tempo inteiro. Eu acho que é por isso que chinês, japonês é tão magro. E eles consomem tanto carboidrato, né? Tudo deles tem muito arroz, muita fritura. E você encontra, claro, pessoas obesas, mas a maioria são todos bem magros, né? É incrível. Toda refeição, todo lugar que você vai, eles te dão esse chá. Você terminou de comer ou você tá comendo, eles te empurram esse chá. Então, é o tempo inteiro. O sabor que, né, eles fazem de uma maneira que você tem que estar preparado, que é um sabor diferente, assim, pra gente, que tá acostumado, né, com café, que tem um sabor mais forte e tal. Tem alguns lugares que o chá, ele tem um aroma bom, algumas ervas, mas tem outros que é meio complicado. Mas você vê que lá, pra eles, é muito palatável, eles gostam e estão com a garrafinha do lado o tempo inteiro. E tudo isso tem uma razão de ser. O chá verde, ele tem um poder termogênico altíssimo, muito maior do que o chá mate. Por quê? Porque ele possui os polifenóis. E esses polifenóis, eles vão inibir a ação de uma enzima, que o nome é grande aqui, ó, gente, a catecol O metiltransferase microsomal hepática. Então, a coisa é muito mais científica do que a gente pensa. E quando a ação dessa enzima é impedida, a termogênese aumenta. Então, esses polifenóis, eles vão atuar em cima dessa enzima aí, né? Com esse nomezinho grande, né? E vai fazer com que essa termogênese aumente muito mais. Então, tem aí um fundamento científico. E não é só isso, tá? Estudos preliminares apontaram que uma das catequinas presentes no chá verde, que é a epigalocatequina galato, tem até uma sigla que a gente usa muito quando vai prescrever, porque você pode fazer tudo isso em cápsula também, né? E que é EGC, uma coisa assim, porque o nome é muito grande, né? Epigalocatequina galato. Então, é uma enzima, tá? Uma catequina, que ela estimula o metabolismo da gordura, tá? Então, ela ajuda na quebra dessa gordura. E ela faz com que essa gordura, ela seja utilizada no nosso organismo de outras maneiras. E não fique só parada, acumulando aí no tecido adiposo, tá? Então, assim, é bem científico o negócio, mas é muito interessante, faz total sentido. Então, pra gente recapitular, o chá verde, ele tem essa ação muito forte, termogênica, por conta de todos esses componentes que eles têm, que vão atuar nessas enzimas, né? Um ali vai fazer com que aumente a termogênese, o outro vai quebrar mais essas gorduras, fazer com que o nosso corpo utilize de forma sábia, porque a gordura é muito importante. Os nossos neurônios utilizam muita gordura. As vitaminas, elas são absorvidas por meio da gordura. Então, a gordura, ela tem um papel muito importante no nosso organismo, tá? No nosso desenvolvimento, em várias reações aí que acontecem no nosso corpo. Então, por isso que eu falo tanto, que não precisa ter medo de gordura. Existe a ruim, existe a boa. Já falei até sobre isso aqui, né? Já falei sobre colesterol e tal. Mas o chá verde, ele vai fazer isso, ele vai ajudar nessa lise, nessa quebra da gordura e na forma que a gente utilize e não estoque a gordura no nosso corpo. E vamos para o nosso terceiro chá. Aproveitando que eu já falei, né, do mais conhecido, que é o chá verde, a gente tem também o chá preto e o nosso quarto chá, que vai ser o chá branco. Vamos falar aqui do chá preto. Tanto o verde, o branco e o preto, eles são da mesma planta, da Camellia sinensis, tá?
O que muda é o tempo da colheita, a maneira como eles são preparados e a fase que esse chá é colhido. Então, isso já é algo mais específico, eu não vou saber entrar em detalhes, mas são todos uma planta só. Só que o preto, o branco e o verde, eles são colhidos em momentos diferentes. Então, cada momento cada fase vai proporcionar, né, alguma qualidade maior, algum benefício maior dessas ervas, tá? E como elas são preparadas, tá? Então, o chá preto, não, né, tão diferente quanto o chá verde, ele também tem essas catequinas, esses polifenóis, a cafeína, só que numa quantidade muito maior que o chá verde. Então, o chá preto, a grosso modo, ele seria uma versão do chá verde, só que muito mais potente, tá? Por isso que tem que tomar mais cuidado, porque ele é, né, mais estimulante. Se a pessoa tomar depois de 5, 6 da tarde, vai ter dificuldade aí para dormir. Então, a concentração, o uso dele tem que ser um pouco menor, tá? Mas a pessoa que consumir vai ter esses mesmos benefícios em questão de saciedade, em questão de termogênese, né? Da queima da gordura, e ele vai aí ajudar nessa parte tanto de antioxidante quanto também de emagrecimento. A sugestão de uso é mais ou menos parecida, cerca aí de 3 doses ao dia, né? De 3 xícarazinhas ao dia, para você não estar ultrapassando ali 600 ml, né? Tomar menos de 1 litro, porque senão, né? Menos é mais. Tudo que você toma muito não vai fazer, né, o efeito que a gente espera. Pelo contrário, vai te estimular muito, tirar seu sono. Então, ou você dilui ele mais, use ali umas 2 colherinhas da erva, né, da folha, do chá, em 1 litro de água, tá? Então, a recomendação é essa. Outra observação do chá preto é você não tomar ele junto com as refeições, diferente do chá verde. Por quê? Porque o chá preto, ele vai ter algumas propriedades que vai atrapalhar a absorção do ferro e de alguns aminoácidos, tá? Ele tem os taninos. Então, é importante que você tome ele nos intervalos. Ou terminou de comer, espera aí 1 hora e tudo para tomar o chá, para você não ter essa interferência na absorção. A maneira de fazer é muito parecida com a do chá verde. Esquenta, não deixa a água ferver, coloca lá, deixa, né, abafado ali, aquela infusão. Depois pode resfriar, tomar quente da forma que você quiser e não tomar demais, né, por conta de toda essa questão da cafeína, desses polifenóis e tudo mais que eu já citei. Como eu já dei spoiler, o nosso quarto chá é o chá branco, tá? Então, chá verde, chá preto, chá branco. Qual que é a diferença? O chá branco desses 3 é o que contém o menor nível de cafeína. Então, ele é um chá que ele tem mais ação antioxidante, ele ajuda muito na retenção de líquido também, e ele vai ter bem menos concentração da cafeína. Então, o principal dele, assim, o intuito não é nem na queima de gordura, mas é na questão da retenção de líquido. E por ter tanto antioxidante, ele ajuda, né, na prevenção de câncer, na parte da visão, parte aí cognitiva, ajuda a parte cerebral, tá? Então, ele é um chá que ele tem propriedades muito importantes, né? Mas que não tem esse efeito tão estimulante quanto o chá preto e o chá verde, tá? O consumo dele, por isso, pode ser um pouquinho maior, não vai ter problema porque ele não vai estimular tanto. Então, você pode estar tomando aí 1 litro, um pouco mais tranquilamente. Fazer da forma recomendada. Chegou na temperatura ali de fervura, 80 graus, desliga, coloca ali a folha ou o chá seco, né? Já o pozinho seco. Vai depender muito da instrução do fabricante. É difícil achar a folha do chá branco. Geralmente, você já acha ele pronto, industrializado, né? Já processado, já em pó ou até mesmo no saquinho. Aí, você tem que seguir a instrução que vem ali na caixa para você, mas não muda muito do tradicional. Coloca ali uma quantidade, né, de folha ali, dá mais ou menos umas 20 gramas para 1 litro de água, deixa ali em infusão
e toma quente ou gelado da forma que for mais fácil para você. E o nosso quinto chá é um chá gostoso, que ficou bem conhecido aqui no Brasil, é muito fácil de achar, que é o chá de hibiscus, tá? Diferente do que todo mundo pensa, ele não vem daquela flor de hibiscus que a gente vê no jardim, não. Ele vem, tá, do botão seco de uma outra flor chamada também hibiscus sabdarifa. Então, não é esse que a gente vê aí bonito, não, tá? É o botão seco da flor desse hibiscus sabdarifas, do cálice, tá? O chá de hibiscus, ele ficou muito conhecido porque vários estudos comprovaram que ele reduz a adipogênese. Existe alguma substância que eles ainda não conseguiram identificar, não conseguiram saber, né, tal, o nome tal científico, mas que comprovou, isso já tô até aqui com artigo, tá, de vários jornais aí internacionais, escolas internacionais, que viram que esse chá, que essa flor, né, esse botão seco, esse extrato, ele atua nas células, tá, na pré-adipogênese, ou seja, no início da formação dessa célula de gordura, interrompendo ali e fazendo com que a gente, né, o nosso organismo acumule menos gordura, tanto em região de abdômen quanto em região de quadril. Maravilha, né? Por isso que hoje as pessoas colocam tanto em fórmulas, tem como você pôr o extrato seco do hibisco, né, na fórmula em cápsula, tem como você tomar em chá. Então, ele vai ter essa atuação interessante. Não se sabe ainda o motivo, mas acredita-se que é muito pela ação antioxidante dos flavonoides e da quercetina presente no chá. Então, o que interessa é o benefício, né, de impedir essa formação de adipócitos, né, bloquear um pouco dessa adipogênese, principalmente nessas regiões que a gente acumula tanto, que é a região de quadril e região de abdômen. Além dessa ação nas células adipócitas, ele também tem uma ação diurética muito bacana, melhora essa parte de pressão arterial, parte cerebral, tem outros benefícios por conta dos antioxidantes presentes, né? Antioxidante é vida, é tudo. Então, quanto mais a gente conseguir antioxidar nosso organismo, menos doença, né? Menos acúmulo de radicais livres a gente vai ter. E a gente sabe que a maioria das doenças é em consequência do aumento, né, de radicais livres. Então, hoje eu falo, é antioxidar, é vitamina, mineral, esses suplementos, né? Quando você utiliza, você vê que você fica muito bem, previne de muita coisa, melhora, né, o funcionamento do nosso corpo, do nosso organismo, nossa imunidade, tudo. Então, ele tem essa propriedade também antioxidante. O recomendado do hibisco é não tomar tanto, tá, gente? 200, 400 ml por dia, já passou de bom, tá? Não precisa ficar tomando o dia inteiro, como eu já vi muita gente, às vezes, já teve pacientinha no consultório com a garrafa de chá de hibisco com canela dentro, e não é bem por aí. Menos é mais, igual eu falei, não precisa exagerar, tá? Então, a medida é mais ou menos essa, 200 a 400 ml, tá? E para fazer, também é a mesma coisa. Coloca ali em fervura, 4 a 6 gramas, porque como não é muito, coloca ali na água, né? Pode pôr ali em meio litro, pode ser os pacotinhos também, ou ele em pó, é muito fácil achar o hibisco em pó, tem a flor de hibisco também. E deixa ali por uns 3 minutinhos, tá? E pronto, pode consumir. Então, é bem interessante, você pode fazer a flor seca, né? Ou o chá mesmo, tem várias maneiras, não tem muito segredo não, é 4 a 6 gramas, acabou. Quiser só 200 ml, show, já vai ter o efeito aí que você quer. Então, eu gosto bastante do hibisco, acho ele gostoso, um chá cheiroso, né? Eu prefiro até mais que o chá mate, o chá preto, esses que eu falei anteriormente. E mais uma dica aí de um chá gostoso e super eficiente. Nosso sexto chá combina muito com o nosso quinto chá, como eu até falei, canela, tá? A canela, ela tem uma ação termogênica, mas, sobretudo, uma ação muito interessante que é anti-inflamatória. As pessoas que estão acima do peso, a maioria, né, ou todas, elas estão inflamadas. Por quê? A gordura, ela inflama o organismo. Eu percebo na minha rotina clínica que a maioria dos pacientes acima do peso, quando a gente pede os exames sanguíneos, a gente tem alguns que a gente fala de marcadores inflamatórios. Então, eu costumo fazer dos meus pacientes o inflamograma, que são esses exames. A gente coloca num score e consegue ver
que nível, a tão inflamado que esse paciente tá. Então, a grande maioria dos obesos, eles estão com esses marcadores elevados. E pela canela ter essa ação anti-inflamatória, ela ajuda muito essas pessoas que estão precisando perder peso. Então, ela tem uma ação termogênica, mas tem muito mais essa ação anti-inflamatória. E eu acho bem legal fazer essa combinação do hibisco com a canela. Fica uma delícia e você vai ter aí as propriedades dos dois, né? A canela, ela não é indicada para gestantes, porque ela pode aumentar o risco de aborto, tá? Então, não é recomendado, mas para as pessoas que não estão gestantes e que querem fazer o uso, pega a canela em paus, tá? Pode pegar ali a metade do pacotinho, vai dar mais ou menos umas 10, 20 gramas. Ferve a água, deixa ela lá e consome da maneira que for mais fácil. Pode consumir quente, pode consumir frio, não tem problema. Geralmente, essa medida que eu dou é para 1 litro de água. Se não quiser usar em paus, usa a em pó. Vai dar aí uma colherzinha de sobremesa, não é muita coisa não. Porque ele já dá um sabor bom, né? Então, se você pegar ali e colocar para 300 ml, 1 a 2 gramas de canela, já vai dar um sabor bom, tá? Que vai dar mais ou menos essa medidinha aí. Até, eu acho que 2 gramas vai dar uma colher ali de chá, né? E se você colocar um pouquinho mais, até ali 2, 3 gramas, já vai dar de sobremesa não tão cheia, mais rasa. Mas eu prefiro a em paus, é mais fácil de você dosar, mais fácil de você coar aquilo ali depois, porque ficar consumindo aquele pó da canela não é legal. E além de fazer o chá, você também pode colocar a canela em outras coisas, né? Muita gente utiliza a canela no próprio café, que aí você dá uma potencializada nos dois, tanto no café quanto na questão da canela, né? E em outros alimentos também. Mas o chá, né, se você toma, claro, você vai ter um negócio ali mais concentrado e tudo mais. Então, você vai ter um benefício aí anti-inflamatório muito bacana. E o nosso último chá, para fechar, é do gengibre. Adoro gengibre, não só em chá. Gosto dele na comida mesmo, tá? Ele mais lascadinho, tipo em conserva, né? Nossa, aquilo ali, quando você coloca, às vezes até com uma comida japonesa, fica muito gostoso, né? Ele foi feito para tirar um pouco do sabor, mas eu faço umas misturas meio loucas com gengibre e gosto muito. Na Ásia, eles utilizam demais o gengibre na culinária. Dá nossa, aquela, sabe? Aquele toquezinho. Eu gosto muito. E ele tem muitas propriedades termogênicas, nem se fale, né? Uma propriedade bem bacana, considerável. Então, ele acelera ali, né, a questão da queima, do metabolismo, tá? Muito bom para gripes, tosses, resfriados. Tem uma ação também anti-inflamatória, né? Essa questão aí de eliminar toxinas. E ele também ajuda a hidratar o corpo. O gengibre tem muita coisa, né? Eu dei um resuminho aqui. Agora, o segredo tá no preparo do chá do gengibre, tá? Diferente dos outros aí que eu falei, você tem que pegar a raiz, tá? Dar uma descascada, uma lascada ali nela, coloca de molho na água por 30 minutos, para ela soltar tudo ali. Depois, você completa com água e leva em fogo ali médio, tudo por meia hora, por mais 30 minutos. Depois, você coa e toma esse chá, tá? Então, diferente da preparação dos outros. Então, você tem que deixar de molho meia hora, depois completa com água, deixa mais meia hora ali naquela água que não vai estar borbulhando e tudo, né? Uma temperatura mais tranquila, fogo baixo, deixa ele cozinhando, coa e toma, tá? Eu acho muito interessante. Com esses 7 chás que eu falei, dá pra você fazer várias misturas e combinações. Hibisco, gengibre, canela é legal. Outra coisa também que eu passo muito para os pacientes é você, às vezes, colocar o gengibre de molho na água mesmo. Coloca umas lasquinhas ali e vai tomando ao longo do dia, tá? Pode colocar um pouquinho de limão. Tem muitos benefícios, né? De deixar mais alcalino, questão metabólica, da termogênese. Então, são coisas simples, de fácil acesso, que todo mundo pode comprar, supermercado tem, qualquer lugar que você for, você vai ter e vai te ajudar, tá? Então, anotem essas dicas, incorporem no seu dia a dia,
que para você que quer ter mais energia, mais, né, ação antioxidante, benefícios anti-inflamatórios, queima de gordura, tudo isso vai te acrescentar. São coisas mínimas, simples, mas que vão fazer diferença, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado. É isso, tá? É um videozinho simples, mas com receitinhas caseiras aí, bem benéficas. Se você gostou, comente, escreva, curta, compartilhe, dê o seu like, isso é muito importante para mim, tá? Pro crescimento aqui do meu canal. E eu faço tudo isso com muito amor para vocês, tá bom? Beijo, meus jovens, e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.